Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe de adultos neste trimestre. Como sabeis, estamos estudando a respeito do corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Especificamente, na lição de número 4, para o dia 28 de janeiro de 2024, estudaremos a lição A Igreja e o Reino de Deus. Destacaremos de forma muito evidente a natureza universal da Igreja do Senhor Jesus Cristo, ressaltando-a como espiritual. E pontuaremos que a igreja ela é parte integrante do reino de Deus, o reino de Deus aqui no mundo. Lembro-lhes que todo reino, certamente, ele tem um rei. Como o próprio título da lição já destaca, o rei deste reino, ele é Deus. E ora, o Deus que governa, ele é soberano. Ele governa soberanamente acima de tudo e acima de todos. É um rei justo, é um rei poderoso, é um rei glorioso. E a igreja de Cristo, ela é parte, ela faz parte do reino de Deus. Foi estabelecida para viver para a glória de Deus, pregar e manifestar o reino de Deus entre os homens, pregar e manifestar o reino de Deus no mundo. Esta lição, ela está dividida em 3 tópicos principais, a saber, primeiro tópico, a natureza do reino de Deus. Segundo tópico, a igreja e as dimensões do reino de Deus. Por fim, terceiro e último tópico, mas não menos importante, a igreja no contexto do reino de Deus. Com a ajuda de Deus, vejamos estes 3 tópicos de maneira muito simples, para que possamos assimilar, compreender de que maneira a igreja integra o reino de Deus. Em nome de Jesus. Como não poderia ser diferente, eu chamo a sua atenção para o primeiro tópico da lição, a natureza do reino de Deus. Ao destacar este primeiro tópico da lição, o comentarista, por sua vez, pastor José Gonçalves, ele já deixa bem claro que esta igreja, ou melhor, que este reino, o reino de Deus, ele é universal. E neste reino, Deus, como já destacamos, e podemos verificar no que está escrito ou como está escrito no livro dos Salmos, Salmo de número 47 especificamente, versículo de número 7, a respeito de quem governa, de quem reina neste reino. Salmo 47, versículo de número 7, diz o seguinte: Deus, ele é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Sim, neste reino universal, nós já destacamos, segundo Salmo 47, versículo 7, que Deus, ele é o rei de toda a terra. E da mesma forma, Daniel também vai dizer, Daniel também vai destacar, vai pontuar para nós a respeito deste rei, e eu também quero chamar a sua atenção, abrindo a sua Bíblia, se for possível, no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 4, versículo de número 25.
está escrito o seguinte: serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo, o El Elyon, tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Ele é o Deus Altíssimo. Ele está acima de tudo, acima de todos. Na sequência, o comentarista ainda vai destacar para nós dizendo: as Escrituras revelam. As Escrituras, observem que está grafada aí com inicial maiúscula, se referindo à santa, bendita, inerrante e poderosa palavra de Deus. As Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus. Que aspecto é este? A sua universalidade. Este reino é universal e, evidentemente, Deus, ele é o Rei universal e, como tal, ele tem controle, poderio, domínio absoluto sobre toda a criação, sobre os reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Simplificando, para passarmos para o próximo ponto, o nosso Deus, ele é soberano. Com apenas uma palavra, permita-me, ele tem poder suficiente para mudar a tua situação, para mudar o teu cativeiro, para mostrar de forma clara que ele é Deus e governa, controla tudo e todas as coisas. No segundo subtópico deste primeiro ponto, o comentarista destaca a soberania divina e os acontecimentos do mundo. O que é que ele quer propor para a gente? O que é que o comentarista quer trazer para que nós possamos de fato crer, acreditar, de maneira que a nossa fé seja fortalecida cada vez mais? Aí aqui ele vai deixar bem claro que Deus nunca, jamais perdeu nem deixou de exercer domínio sobre o mundo, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse controle de tudo, certamente não seria Deus. As coisas que acontecem não é porque Deus perdeu o controle, não. Ele ainda continua com o controle de todas as coisas na palma da mão dele. Na sequência, o comentarista destaca: embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Por que não? Porque Deus governa de forma absoluta. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada acontece sem a soberana permissão de Deus. E aliás, sendo soberano, ele permite e tem o poder para pôr limites em tudo e em todas as coisas, porque ele é soberano. Vejamos o que está escrito no livro dos Salmos, no Salmo de número 103 e no versículo de número 19. Salmo 103, versículo 19, assim está escrito o texto sagrado: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono,
e o seu reino domina sobre absolutamente tudo. Terceiro ponto a ser destacado aqui: o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Percebam, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Quando lemos o Antigo Testamento e o estudamos, nós percebemos de forma muito clara que Deus escolheu um povo específico, a saber, Israel. Para quê? Para um propósito também específico, com uma finalidade também específica. Qual é esta? Para reinar sobre ele, para reinar sobre este povo e através deste povo estabelecer um governo soberano e teocrático, onde as diretrizes, as determinações, onde o governo pertenciam só e exclusivamente a Deus. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, era Deus quem reinava, conforme nós verificamos em Números, capítulo 23, versículo de número 21. Israel era um reino sacerdotal. Dessa forma, quando Deus escolheu Israel, Deus tinha um propósito também muito maior. Não era que ele queria governar só em Israel, só para Israel, mas a partir de Israel, alcançar os demais povos, tribos, nações e línguas. E isso ele vai dizer de forma bem clara que faria desde quando falou a Abraão que em Abraão, através de Abraão, por meio de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. É óbvio que quando nós lemos esse texto de Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, nós sabemos de forma muito clara que Deus já estava fazendo referência à pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através dele, através do nosso amado, este propósito divino concretizou-se por intermédio de sua morte e ressurreição. Todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Por fim, queridos, nós chegamos ao segundo tópico desta lição: a igreja e as dimensões do reino de Deus. Repito, a igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus, ele é uma realidade já nos dias odiernos, no tempo presente. Nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, vemos Jesus chamando a atenção para esta dimensão, para a dimensão do reino de Deus aqui na terra, na época e ainda hoje no tempo presente. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando o endemoniado, cego e mudo. Mateus capítulo 12, versículo de número 22. Esse fato, esse poderoso fato, provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebu. A resposta de Jesus foi um tanto quanto interessante. Ele disse: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o quê? O reino de Deus. Ele está dizendo: o reino de Deus se estabeleceu entre vós no tempo presente. Nessas palavras do amado Mestre,
vemos este importantíssimo aspecto na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade no tempo presente entre nós no mundo. Com outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava, assim como está nos dias de hoje, presente entre os homens. Foi ele mesmo quem falou que o reino de Deus, Mateus capítulo 3, versículo de número 2, já havia chegado. Simplificando, Jesus estava dizendo, o reino de Deus, ele é concreto, ele é real, ele está entre vós. E onde está então o reino de Deus? O reino de Deus como realidade presente não está evidentemente relacionado ao espaço geográfico, geopolítico, mas com a presença, com a manifestação do Filho de Deus, Jesus Cristo, entre nós. Simplificando, toda vez que pessoas são alcançadas pelo poder do Evangelho, convertidas a Cristo, purificadas pelo sangue do Cordeiro, libertas, curadas do poder do mal, o reino de Deus, ele está presente entre nós. Romanos capítulo 14, versículo 17. Confira comigo, abra sua Bíblia para lermos esta referência que é palavra de Deus. Romanos capítulo de número 14, versículo de número 17, está escrito o seguinte, capítulo 14, versículo 17 está escrito: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus está entre nós e nós identificamos através das manifestações maravilhosas do nosso Senhor entre nós, desde a igreja primitiva, passando ao longo da história, chegando na era contemporânea, nós vemos, nós sentimos, nós desfrutamos das manifestações do reino de Deus. Aliás, se você é testemunha desta manifestação do reino de Deus entre nós, digita aí, crente, compartilha conosco um testemunho do milagre, da manifestação, da graça de Deus na tua vida. Em um texto, em um comentário, para que possamos compartilhar aos homens que o reino de Deus, ele está entre nós. Mas, queridos, este reino que é uma realidade presente, estabelecida entre nós, também destacamos como uma realidade futura, é o reino de Deus. Sim, o reino de Deus tanto se manifesta na dimensão presente, como também apresenta uma dimensão futura. Quando destacamos esta dimensão futura, nós estamos destacando na perspectiva escatológica do reino de Deus. O apóstolo Paulo, em relação a isso, escrevendo aos crentes da cidade de Corinto, capítulo de número 6, versículos 9 e 10 da primeira carta, Paulo vai dizer que algumas pessoas, em decorrência de seus delitos, em decorrência de seus pecados, ficariam fora do reino futuro, do reino vindouro. Logo, embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-la agora, contudo,
ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. Mateus, capítulo 13, confira comigo, abra sua Bíblia, leiamos a palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 49, está escrito assim no texto sagrado, capítulo 13, versículo 49. Assim será, na consumação dos séculos, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Sim, só participarão do reino de Deus futuro, vindouro, os que forem fiéis. Glória ao nome de Jesus para sempre. Por fim, chegamos ao terceiro e último tópico da lição: a igreja no contexto do reino de Deus. Percebamos que a igreja não é o reino de Deus. A igreja, ela faz parte, ela integra, ela está inserida no reino de Deus. Se é assim, já precisamos de fato distinguir, diferenciar igreja e reino de Deus. Ela, já falei e repito, não é o reino de Deus na sua totalidade. Ela integra o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus ele é mais amplo e envolve todo o povo de Deus. E quando eu falo que envolve todo o povo de Deus, eu já estou dizendo que o reino de Deus envolve o povo da antiga aliança, envolve o povo da nova aliança e também este mesmo povo nós vamos observar aqui, irmãos, de maneira muito gloriosa. Povo da antiga aliança, povo da nova aliança. Eu estou me referindo a judeus, convertidos ou outros povos, outras nações que reconheceram a soberania de Deus, outras pessoas que reconheceram a soberania de Deus. E existiram povos ou pessoas que fizeram isso? Sim. Um exemplo está inserido na própria genealogia de Jesus Cristo, quando o autor vai citar Raabe, uma moabita, que converteu-se de todo o coração ao Deus de Israel. É verdade, Raabe, apesar de ser estrangeira, apesar de não ser judia, ela faz parte deste povo que integra o reino de Deus. Eu estou citando um exemplo, mas poderíamos citar diversos outros exemplos. Glória ao nome de Jesus para sempre. E no novo pacto, a igreja constitui este povo de Deus. Antigo pacto, judeus e pessoas que passaram a crer em Yahvé, que passaram a crer no Deus de Israel. No segundo subtópico deste terceiro e último tópico, nós destacamos a igreja expressa e o reino. A igreja expressa, melhor dizendo, o reino de Deus. A igreja, ela foi pensada, idealizada, projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo de número 4, epístola ou carta de Paulo aos crentes da Galácia, capítulo de número 4, versículo 4 está escrito: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A igreja aqui,
ela é estabelecida nesta plenitude do tempo para expressar, anunciar aos homens o reino de Deus. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que Deus fez na história, porque Deus não foi pego de surpresa, ele é onisciente. Ela já havia sido projetada, planejada por Deus, eleita por Deus desde a fundação do mundo. Observem comigo carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, aos Efésios, capítulo de número 1, versículos 4, 5 e 6, assim está escrito o texto sagrado, aos Efésios, capítulo 1, versículos 4, 5, 6. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus concedeu à igreja a nobre missão de fazer conhecido, presta atenção, é missão nossa, é missão da igreja, fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para quem? Para um grupo exclusivo? Para um povo exclusivo? Para uma nação exclusiva? Não, mas para toda a humanidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo tornaram conhecidas dos principados e potestades. Repito, é por intermédio da Igreja do Cordeiro que as insondáveis riquezas de Cristo tornaram-se conhecidas. É missão nossa, responsabilidade nossa, pregar aos homens, anunciar aos homens as riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Por fim, chegamos ao terceiro e último subtópico, a igreja e a mensagem do reino de Deus. A igreja e a mensagem do reino de Deus. A igreja tem esta missão, anunciar a mensagem de quem? Do reino de Deus. Não é pregar o que eu quero, não é pregar o que eu penso, não é pregar as nossas ideologias, não. É anunciar a mensagem do reino de Deus. Falando aos presbíteros de Éfeso, nós vamos observar aqui no contexto neotestamentário, no Novo Testamento. Paulo recordou que pregou a eles a respeito de quê? A respeito do reino de Deus. Atos capítulo 20, versículo 25. Quando já prisioneiro em Roma, observamos que o apóstolo Paulo ele está ali pregando o quê? O reino de Deus. Atos capítulo 8, versículo 31. Os novos na fé eram conscientizados da realidade de quê? Atos capítulo 14, versículo 22. Do reino de Deus. Simplificando, o reino de Deus é a mensagem de esperança feito àqueles que o amam. Tiago capítulo 2, versículo 5. Portanto, pregar a mensagem do reino é a grande missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Presta atenção, irmãos. A igreja ela está inserida no reino de Deus. Ela não pode ter visão de tribo.
ela tem que ter uma visão de reino. Ela não deve ter uma visão mesquinha, raquítica, mas tem que ter uma visão ampla, uma visão grande, uma visão maior, uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe que o reino de Deus é importante. A igreja, ela sabe o que o reino de Deus é e que importância este reino tem. Por isso que devemos anunciar a mensagem do reino. Lembremos-nos, estamos no reino no tempo presente, nessa manifestação presente, mas os homens precisam também saber da dimensão futura. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino, que é espiritual, ele não é deste mundo. João, capítulo de número 18, versículo de número 36. E assim nós finalizamos, meus irmãos, esta lição tão abençoada, simples, destacando que a igreja, ela é um instrumento de Deus, presente neste século para anunciar aos homens o reino de Deus. Aliás, esta igreja também herdará este reino de Deus. O reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, todos nós sabemos, ele incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Finalizamos agradecendo por sua presença. Compartilhe, mande esta aula para outras pessoas, para que outras pessoas conheçam a respeito do reino de Deus. Finalizamos agradecendo, mas destacando que na próxima lição de número 5, estudaremos a respeito da missão da Igreja de Cristo. Muito obrigado, Deus abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.